Polícia Federal agenda novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é investigado por suposta tentativa de golpe. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Nikki Haley, única adversária de Donald Trump pela indicação republicana para disputar a presidência dos Estados Unidos, desiste da corrida eleitoral. E hoje vamos entrevistar aqui a advogada Luciana Linares, especialista em direito do consumidor. Ela vai falar sobre as principais reclamações dos brasileiros. O Brasil News começa agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília o líder espanhol Pedro Sánchez. No encontro bilateral, assuntos relacionados ao G20 e à guerra entre Israel e Hamas foram os temas principais. O presidente Lula recebeu o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Brasília. Sánchez chegou ao Palácio do Planalto pouco antes das 11 horas da manhã e foi recebido com cerimônia oficial. No encontro bilateral, Lula e Sánchez trataram de pautas relacionadas ao G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. Atualmente, o Brasil preside o G20. Em coletiva, Lula elogiou a relação diplomática entre as duas nações e ressaltou o combate à extrema-direita. Hoje, pudemos comprovar mais uma vez a grande afinidade entre os nossos governos. Espanha e Brasil são duas grandes democracias que enfrentam o extremismo, a negação da política e o discurso de ódio, alimentado por notícias falsas. Nossa experiência no enfrentamento da extrema-direita, que atua coordenada de forma internacional, nos ensina que é preciso unir todos os democratas do mundo. Em outro trecho, o chefe do Executivo brasileiro fez críticas aos acontecimentos na faixa de Gaza. Se o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que hoje representa muito pouco ou quase nada, porque todos os membros do Conselho se metem em guerra sem discutir nenhum fórum, nenhuma instância, leve em conta de que é preciso ter uma parada humanitária para que a gente possa resolver o problema de milhares de mulheres e crianças que são vítimas de uma violência brutal na faixa de Gaza. Se alguém tinha dúvida, as últimas imagens do que aconteceu em Gaza mostra para que todos nós, seres humanos, não percamos o humanismo que ainda tem dentro de nós. Pesquisa Quest aponta a avaliação do governo Lula. Levantamento ouviu 2.000 pessoas em 120 municípios. Divulgados nesta quarta-feira, os dados do levantamento encomendado pela Genial Investimentos ao Instituto de Pesquisa Quest apontam que os brasileiros estão divididos em relação à atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados dizem aprovar o trabalho do petista, enquanto 46% declaram desaprovar. Outros 3% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.000 pessoas de 25 a 27 de fevereiro passado, em 120 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa também levantou dados com recortes específicos, como por religião, raça e região. Entre os evangélicos, por exemplo, a aprovação do governo é de 35%, 6 pontos percentuais a menos desde o último levantamento publicado em dezembro de 2023. Bom, o levantamento mostrou que os brasileiros estão divididos em relação à atuação do presidente Lula. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Deu um baque no governo
nesta quarta-feira, a divulgação da pesquisa Genial Quest. Isso porque caiu a aprovação do presidente Luiz Inácio em 3 pontos, mas o que assusta também é que subiu a desaprovação ao governo do presidente Lula. A desaprovação da última pesquisa estava em 43%, ela subiu 3% nesta última pesquisa. Aí nós temos o seguinte: nos 3 primeiros meses do governo, quando começou lá em cima, a situação econômica diminuiu, o desemprego, a inflação estava caindo, a situação resultava uma aprovação maior e uma desaprovação menor ao governo. Acontece o seguinte: agora a desaprovação chegou a 46% no total dos pesquisados. Chegou a 48% entre os evangélicos. Agora vamos fazer um corte aqui. O que o Genial Quest perguntou? É claro, fez várias perguntas. Mas o que me chamou a atenção é que ele perguntou o seguinte: o que você achou das declarações do presidente Lula sobre aquele negócio do Holocausto com Israel, o embate entre o governo brasileiro e Israel? O que você achou? Aí o que o sujeito disse? 60% dos evangélicos disseram que reprovam. É uma ligação entre evangélicos e Israel, caso de Jerusalém, etc. Só 28% deram razão ao presidente. Disseram que o presidente estava certo. Então você vê aí que a desaprovação foi muito grande do geral. Entre os evangélicos, 60% do geral. Olha, nós estamos pesquisando tudo aqui. Você foi contra? 60% acha que o presidente exagerou. 28% acha que o presidente não exagerou. Entre os evangélicos subiu, passou para 69% e diminuiu o número de aprovação, que foi de 19%. Então, o que acontece é o seguinte: quem poderia supor que numa pesquisa como essa da Genial Quest e de outros institutos, um evento como esse do Holocausto pudesse causar tanta repercussão e tanta consequência na pesquisa? O governo está preocupado. O presidente Lula assinou decretos sobre as cozinhas solidárias e a composição da nova cesta básica. Na última terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de abertura da primeira reunião plenária ordinária de 2024 do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No evento, o presidente assinou 2 decretos que definem melhorias na promoção da segurança alimentar. Um dos decretos regulamenta o programa Cozinha Solidária, enquanto o outro trata da composição da cesta básica de alimentos, que terá menos alimentos ultraprocessados. De acordo com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, a nova composição segue recomendações e princípio das principais guias alimentares brasileiras. Nesse trabalho, aqui com a nossa querida ministra Nízia Trindade, levamos como referência o Guia Alimentar para a População Brasileira. E será composta, assim como recomenda o guia, por alimento in natura ou minimamente processado. São 10 grupos de alimentos, como cereais, feijões, carnes, leites, ovos, frutas, verduras, entre outros. O objetivo é garantir que o Brasil tenha aí um parâmetro para o acompanhamento. Já em relação às cozinhas solidárias, a regulamentação assinada por Lula garante a implementação e operacionalização do programa. O texto aponta iniciativas que passarão a ser atendidas em todo o território nacional e determina modalidades de apoio do governo, critérios para participação, princípios, diretrizes e finalidades, sempre com base em critérios de segurança alimentar e nutricional. Em discurso, o presidente afirmou que o Brasil tem todos os instrumentos para acabar com a fome. Primeiro, a gente pode cuidar de garantir preço mínimo para o pequeno e médio produtor, ter certeza de que ele não vai perder com as intempéries, e ao mesmo tempo a gente pode ter certeza que se faltar alimento, a gente vai ter alimento para regular o próprio mercado interno.
a gente vai ter condições de garantir e de fazer as cestas básicas saudáveis. Ou seja, nós não precisamos pedir para ninguém. Nós temos na mão os instrumentos para a gente fazer. E a outra coisa mais importante que não pode faltar para nós é vontade. E a Polícia Federal agendou para a próxima segunda-feira um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é investigado por suposta tentativa de golpe. A Polícia Federal marcou para a próxima segunda-feira um novo depoimento para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, esclareça alguns detalhes que surgiram após o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. A expectativa é de que Cid possa tirar dúvidas, confirmar versões e obter mais detalhes a partir das revelações feitas por Gomes. O ex-comandante do Exército prestou depoimento na última sexta-feira. O objetivo da Polícia Federal é esclarecer lacunas sobre mensagens encontradas nos celulares e documentos de Cid e pontos ainda em aberto após as dezenas de depoimentos. No dia 16 de fevereiro, o ex-comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, disse à Polícia Federal ter presenciado as reuniões. Mauro Cid fez acordo de delação premiada e é considerado peça-chave nos principais inquéritos tocados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal e que envolvem o ex-presidente da República e aliados. Mais de 6 milhões de usuários já se cadastraram em plataforma para não receber ligações com ofertas de produtos e serviços. E no próximo bloco, uma entrevista com a advogada Luciana Linares, especialista em direito do consumidor, para falar sobre as principais reclamações dos brasileiros. O Brasil News volta daqui a pouquinho.